embora eu não soubesse exatamente quem é que estava fazendo os sequestros. Não sabíamos os nomes dos sequestradores, dos guerrilheiros, dos que lutavam pela democracia no Brasil. Muito bem, isto posto, eu assumo a revista Playboy em 1991, vindo de 16 anos, de 12 anos de direção da revista Placar, e na revista Placar eu havia, de alguma maneira, imposto uma linha de jornalismo investigativo nas matérias sobre esporte no Brasil. Placar denunciou a existência de quadrilhas que manipulavam resultados da loteria esportiva, chamada máfia da loteria esportiva, foi um grande escândalo em 1982, desvendou um caso cabeludo de doping do extraordinário jogador de futebol Mário Sérgio Pontes de Paiva, infelizmente falecido naquele acidente do voo da Chapecoense, já como comentarista de televisão. E quando eu cheguei e denunciávamos as falcatruas do Ricardo Teixeira, do João Avelange, as inúmeras quadrilhas que tomaram conta das federações estaduais, nada disso mudou muito de lá para cá, diga-se de passagem. Mas quando eu cheguei em Playboy, a primeira coisa que me veio à cabeça, o que era Playboy, né? Primeiro, eu assumi Playboy porque o diretor de Playboy, Mário Escobar de Andrade, aos 46 anos, teve um infarto fulminante e morreu. O sonho do Mário era que trabalhássemos juntos. E aí a direção da Abril me chamou e disse, olha, vamos realizar o sonho do Mário sem o Mário. E você vai assumir Playboy. Foi um susto para mim. Não era exatamente uma coisa que estava nos meus planos. Minha filha, então pré-adolescente, achou horroroso que o pai dela fosse dirigir revista de mulher pelada, né? Mas era o que tínhamos. E eu fui. E me ocorreu isso. O que tem nesse mundo de Playboy que é desconhecido? E logo me veio a identidade de Carlos Zéfiro. Ninguém sabia quem era Carlos Zéfiro. Ele ficou anos incógnito. Anos. Havia teses universitárias que explicavam, que chamava de catecismo porque ele teria sido um seminarista que, para se vingar dos padres, ele fugiu do seminário e começou a produzir revistas eróticas. Aparecendo, inclusive, impostores, né? Cara, sim, apareceram impostores. E aí, uma outra versão dizia que a referência a Zéfiro era uma ligação com a mitologia grega, com Eros, o deus do amor. Enfim, tinha uma porção de explicações. De gente muito séria. Muito séria. Sérgio Augusto entre eles. Bom, e eu tateando, sem saber qual seria o fio da meada, dessas coisas, como dizia Nelson Rodrigues, sem sorte você não chupa nem um picolé. Me aparece lá em Playboy o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Moacir Cisne, que dava aula exatamente de história em quadrinhos na Universidade do Rio de Janeiro, para propor que Playboy patrocinasse a sessão de quadrinhos eróticos de uma exposição de história em quadrinhos. E eu falei, claro que sim, tem tudo a ver. Playboy publicava cartoons, a última página de Playboy era um cartoon erótico produzido por um cartunista argentino. Vamos fazer. Mas aí viram-me para ele, do nada, Cid, falo, professor, e o Carlos Zéfiro? Ele olha para mim e diz, ô Juca, o Carlos Zéfiro é a obsessão da minha vida. Eu há anos procuro saber quem é o Carlos Zéfiro, acho que já cheguei muito perto, mas o mais perto que eu cheguei não me leva adiante. Eu falei, é mesmo? O que é o mais perto que você chegou? Ele diz, é o cara que distribuía
no Rio de Janeiro, os catecismos de Carlos Zéfiro. Eu falei, quem é esse cara? Ele falou, tem um sebo ali na Lapa, perto dos Arcos da Lapa. É uma figura feliniana, chamada de O Gordo. Eu falei, tá bom, eu vou conversar com ele. Ele falou assim, Juca, vá, mas não te entusiasmo, porque ele é absolutamente um túmulo. Eu já tentei, já tive ideia. Em que ano foi isso? Em que ano 91. foi isso? 1991. Então não tinha mais ditadura. Porque durante a ditadura Nada. chegaram a prender gente para descobrir quem era O o Gordo, Zéfiro. inclusive. Este Gordo, inclusive, foi preso. O Zéfiro, não. Que ele nem na cadeia entregou quem era o Zéfiro. Eu fui procurar o Gordo. Eu trabalhava também na TV Globo nessa época. Fazia comentários esportivos no Jornal da Globo e comentava jogos de futebol na TV Globo. Então, digamos, eu tinha uma fuça conhecida nacionalmente. Vou ao sebo desta figura, vejo o Gordo encostado no balcão, realmente uma figura feliniana, ele devia pesar uns 160 quilos, mas não o procuro. Vou ver, finjo interesse por livros. E vou ali numa sessão onde tinha revistas, manchetes esportivas antigas e tal. E ele vem se aproximando de mim com uma bengala, andando lentamente, e me reconhece, falou, seu Juca, que honra tê-lo aqui. E eu digo, muito obrigado. Falei, o que te traz aqui? Literatura esportiva? E eu falo para ele, não. Na verdade, o que me traz aqui foi uma indicação feita pelo professor Moacir Cisne, porque eu estou atrás da identidade do Carlos Zéfiro. Ele pôs a mão na cabeça, todo histriônico, falou, em hipótese alguma, não conte comigo para isso.